Pronto, está gravando. Então, bem-vinda, Marcela, ao Esquenta do Sularoma, são esses vídeos que eu estou fazendo com os palestrantes que estarão aqui em Curitiba, no finalzinho de agosto, né? Bom dia! Bom dia! Realmente conseguimos, né? Tô adorando essa coisa de esquenta, Maíra. Tenho acompanhado todos aí. E obrigada pelo convite, né? Parabéns por essa tua iniciativa, não só do evento, que não sei quem foi que te intitulou, né? Mas eu adotei a nossa embaixatriz da aromaterapia, né? Que isso? Não estou sabendo disso. Mas eu vi que fiz esse comentário, eu falei, perfeito, a nossa embaixatriz. Estou sabendo disso, não. Porque tu unes, assim, Maíra, uma série de características, né? E essa mobilização de todos nós, que muitas vezes estamos cada um nos seus espaços, né? É importante que a gente tenha uma pessoa assim, fogo também, que traga essa liderança de união entre as pessoas. Isso é bem importante, né? Então, Pois parabéns. é. Obrigada, né? Não, obrigada a você de ter aceitado o convite de participar de uma maneira tão generosa do Sularoma. Você que vai estar integrando a mesa redonda de linhas de pesquisas científicas sobre óleos essenciais com outros pesquisadores, colegas seus, né? Muitos deles também farmacêuticos. Na verdade, eu acho que quase todos farmacêuticos, assim como você. E ainda vai ministrar durante o Sularoma esse mini workshop de medicina tradicional chinesa e aromaterapia. Então, Marcelo, eu queria que você pudesse apresentar as pessoas, né? Contar um pouquinho da tua história. Olha, certo. Então, Maíra, acho que tem essa questão ancestral, né? Que a gente estava conversando sobre aquilo que faz a gente vibrar, aquilo que nos interessa de forma inata. Acho desde muito pequenininho eu sempre tive esse interesse. Teve um incentivo familiar também, né? Eu tenho pessoas da minha família fantásticas, né? O meu tio, que até hoje trabalha e mexe muito com plantas, teve até inclusive conhecer a Cissa a partir dele, o a Mauri da Epagre também a partir dele. Meu tio tinha um projeto de plantas medicinais no presídio agrícola e eu levava os alunos da naturopatia para visitar o horto dele, porque era uma coisa fantástica, assim, né? Tinha mais de 1.500 espécies e tal. Então, assim, minha avó que planta, meu pai que gosta muito de plantas, minha mãe gosta muito, então a família toda gosta, assim, tem uma afinidade. Só que, assim, a minha irmã não gosta também, mas é diferente, né? O interesse. Eu sempre me interessei pelo potencial dessas plantas. Assim, o que elas poderiam proporcionar pra gente, né? Porque eu tenho enfim, são N situações, a gente poderia ficar muito tempo falando sobre essas coisas. Mas desde pequenininho eu sou muito coletora de plantas. Então sempre, eu digo coletora entre aspas, né? Que eu meio que roubava mudas, né? Então eu saía com a minha bicicleta, enfiava aquelas mudas na cestinha, né? E chegava em casa plantando aquilo tudo, aquilo. Mas eu faço isso até hoje, sabe? Só que hoje é o carro e a pá de corte no porta. Quem me conhece sabe que eu faço mesmo isso. Paro nos matos e vou, né? Mas é um extrativismo consciente, né? Eu vejo se tem muitas espécies daquela na região para levar para casa. E quando eu fui fazer a faculdade, eu me interessava por terapias e práticas naturais, né? Mas estava começando o curso de naturologia, ele não era reconhecido pelo MEC ainda, eu tinha essa preocupação, né? Eu sempre, assim, fui uma boa aluna, então teria condições de estar passando numa federal, num curso, de repente, com um grau de dificuldade maior, porque como era um curso novo, logicamente seria mais fácil de passar na época, né? Então eu optei por fazer farmácia, principalmente porque havia uma disciplina lá chamada farmacognosia. E a grade dessa disciplina era tudo que eu queria fazer na vida, né? Podia ser uma faculdade de farmacognosia que eu estava dentro. E aí, para minha sorte, eu tive uma professora fantástica, que é minha referência. Eu digo assim que tem muitos alunos que falam que a gente acaba se tornando uma referência para eles, né? A Cláudia Simões é a minha referência, né? Assim, é a autora daquele livro, aquela Bíblia, Farmacognosia, né? Da planta ao medicamento. E ela é, assim, uma pessoa fantástica, de uma generosidade, de uma humildade, de um tudo, né? Assim, não tem nem palavras para descrever a importância dela na minha vida. E anos depois eu tive a oportunidade de atendê-la em consultório com acupuntura, né? Eu fiquei muito feliz com essa troca. Então, basicamente isso, né? Eu, desde muito nova, fazia cursos. Meu primeiro curso de aromaterapia
foi em 95. Sempre busquei fazer esses cursos, até foi com a Karen Denez, que é dona da Dermos aqui. Ela hoje é presidente do Conselho Federal de Farmácia, né? E aí eu lembro que o curso era ela, a Mônica Giraldez e a Verônica, que eu não lembro o nome, a Verônica, uma equatoriana. E na época eu era muito nova, e ela tinha feito medicina indígena em Quito, no Equador, era o curso dela. E eu fiquei com aquilo no meu imaginário, ainda não Você tinha. estava falando para nós dessa professora sua, né, que você conheceu quando você tinha uns 13 anos, que falava sobre que fez medicina indígena em Quito e falava sobre cera no cabelo, e depois você falou que quando você fez faculdade de farmácia, a coisa mudou de figura, né? Exatamente, Maíra, porque aí o universo químico se abriu, né, para mim. Então, eu tinha essa necessidade de entender o mecanismo de ação das coisas, né? Então, basicamente, a gente poderia dizer assim, eu tenho uma avó que é toda de plantas e que, né, usa muitas coisas de planta, e a outra avó era hipocondríaca. E essa avó era um paradoxo, né? Ela tomava medicamento e fazia todo mundo tomar medicamento para tudo, né? Qualquer coisa. Espirrou, opa, toma aqui um, né? Então, isso me incomodava um pouco, sabe? Então, quando sugeria de tomar alguma coisa mais natural, não entende nada, aquela coisa assim, né? Isso me incomodava, assim, eu queria entender, queria saber, queria explicar, queria poder justificar e assim, né? E quando eu fui fazer a farmácia, realmente as coisas mudaram de figura. E as partes, né, as disciplinas que mais me interessavam eram essas, né? Claro, química orgânica, química orgânica, mas assim, lógico, a farmacognosia, né? E a química farmacêutica, farmacologia, bom, tudo, né? Assim, mas não me interessava muito a parte de química inorgânica, aquela coisa assim, muito de síntese, né? Apesar que hoje já me interessa um pouco mais síntese, né? Sabe? Mas na época não me interessava nada, assim. Hoje já me interessa um pouco até para entender, né, o uso dos precursores e tal naturais, mas enfim. Mas assim, eu acho que é um trabalho, um estudo contínuo, né? Quando eu estava na faculdade, ainda não me supria aquilo que eu conheci dentro do universo farmacêutico ali, né? Ainda não supria. Foi quando eu entrei na pós em acupuntura, em medicina chinesa, né? Aquelas sincronicidades da vida. Eu comecei a conhecer várias pessoas que faziam pós em medicina chinesa e de áreas diferentes, e a minha grande dúvida era, bom, mas será que farmacêutico pode fazer acupuntura? Eu não sabia, né? E aí eu fui descobrir que o Conselho de Farmácia foi um dos primeiros a autorizar, né? Então o Conselho de Classe que foi um dos primeiros a autorizar a acupuntura ali, praticada pelo profissional. Então eu fui fazer e aquilo ali, bom, aí fechou, foi uma sinergia de outro planeta, porque virou minha vida de ponta cabeças, né? Que realmente eu comecei a ouvir uma história de um sistema médico estruturado que era mais ou menos o que eu pensava da vida, mas era uma coisa estruturada, né? Eu falei, meu Deus, eu devo ter passado alguma existência lá, né? Porque eu carrego essa informação. E aí aquilo para mim foi fantástico. Então hoje eu acho que a minha vida ela tá muito envolta nisso, né? A medicina tradicional chinesa, tive a oportunidade de ir para a China fazer estágio, fazer curso de aperfeiçoamento clínico, né? Tanto em acupuntura quanto em Tuiná, que é a massoterapia chinesa, que me interessa muito, né? Uma paixão. Bom, o pessoal no Suaroma, no workshop, acho que vai me conhecer um pouco, né? A gente até teve o curso esse final de semana, que foi a primeira vez que eu dei esse curso, foi para ti, né, Maíra, pela Casa Maia Online, que para mim foi estranhíssimo, né? Porque como eu digo pro pessoal, né? Eu ali em sala de aula só falta plantar bananeira, e eu só não planto porque tenho medo, porque senão eu tava plantando bananeira também. Então, assim, eu me mexo muito, eu sou muito de pegar, demonstrar, eu sou muito. É muito difícil para mim a coisa do online, eu tô um pouco mais solta. Você me ajudou nisso. Vai melhorando, vai melhorando. Essa coisa do online é apenas um costume. Depois que você perde assim a vergonha de você mesmo ser o palestrante e a plateia ao mesmo tempo, fazer a piada e rir dela, as coisas vão. É, e aliás, uma frase célebre para mim justamente é essa mesma tua, né? Que eu acho que é o fio condutor para se fazer um bom online, assim, né? Que tu me É. falou exatamente isso, né? Tem que fazer a piada e rir dela. Eu falei, olha, por aí, mas esse desprendimento,
porque eu sou muito olho no olho, né? Agora, eu esqueci o que eu tava falando. Não, então, você estava falando que daí o pessoal no Conaroma, toda hora a gente fala do Ian Conaroma, aqui no Sularoma, né? Quando vierem fazer o seu workshop de MTC e acupuntura, Eu MTC e lembrei. aromaterapia, putz, é porque é sábado de manhã, a cabeça nossa, ela tá bugada sábado de manhã, né? Não, mas eu lembrei o fio da meada. Eu tava querendo dizer que as pessoas vão sentir e ver, né, que eu acho que é natural, quando a gente é muito apaixonado por uma determinada área, quando a gente fala, a gente, né, exala aquilo, né, assim, então, e é uma coisa muito verdadeira, né, que é diferente, tem assuntos de sala de aula, né, e como eu dou aula de várias disciplinas, tem alguns conteúdos que, tá, eu acho todos interessantes, né, mas tem alguns que fazem parte ali que obrigatoriamente você tem que falar para construir um determinado saber, mas que, tá, é uma coisa que para você não é uau, né, uma coisa, né? E aí você passa aquele conhecimento de um jeito. Outra coisa é quando a gente fala daquilo com aquele tesão, com aquela coisa que, né? Então é diferente, né, Maíra? Você dá aula, você sabe como é que é esse negócio. Então, o que eu quis dizer aqui no Suaroma, esse workshop de MTC com aromaterapia, é algo que, assim, eu só meu Deus, eu falo dando pirueta, né? Porque para mim é um êxtase. Eu adoro, eu amo, né, aquilo ali. Então eu acho o máximo essa junção, né? Então eu fico muito feliz de ter a oportunidade de trazer para tantos colegas, né, esse assunto que é desconhecido para muitos, né, também. É um universo Muito, desconhecido. gera muita dúvida, inclusive, se é possível você utilizar uma terapia com medicina tradicional, porque a medicina tradicional tem a sua própria fitoterapia, que muitas vezes, né, ela não é adaptada à flora do país onde essa medicina é praticada, como aqui, por exemplo, no Brasil. Os óleos essenciais mesmo, né, até dentro do próprio Ayurveda, como são substâncias que não existiam quando todo esse corpo médico, né, tradicional se formou, tinha óleo essencial, né, se usava as plantas, então gera muita dúvida, mas é uma substância tão moderna, será que cabe utilizar num sistema tão milenar como é o Ayurveda e como é a medicina tradicional? Então eu acho que é legal porque hoje em dia tem muito acupunturista utilizando os óleos essenciais nas mais diversas maneiras, né? Você conheceu o Guilherme Santos, que é um médico veterinário que também está usando óleos essenciais com os pacientinhos caninos dele, né? Então é legal porque as pessoas vão poder, de fato, no Sularoma, confrontar o que é essa história moderna da aromaterapia, onde que ela se encaixa com essa ancestralidade da MTC. E aí, né, Marcela, a gente estava ano passado lá fazendo o curso com o Gabriel Mojai, e Fantástico. que para você com certeza foi muito mais fantástico do que para mim, porque chegou em determinado momento lá, eu parei de prestar atenção porque eu não estava entendendo mais nada. Eu olhava para você do meu lado e você estava lá freneticamente tomando notas e tipo assim, puta que legal, bom insight. Eu assim, o Shen, o Gin, o metal, o fígado. Eu não entendia nada. O quê? O que é da terra? O que é do pulmão? Eu me engasguei. Ai, foi bem assim mesmo. Às vezes eu É, te olho, eu queria compartilhar aquela você queria emoção. compartilhar aquele momento de êxtase que você estava tendo com o curso do Gabriel e eu assim, o Shen? Entendendo a vida nenhuma. Ai, Maíra, sabe que para mim aquilo ali foi realmente um ápice desse momento, né? Porque tudo que eu aplico, conheço sobre essa interação são coisas, claro, que a gente no dia a dia, a partir de um conhecimento A e um conhecimento B, e a nossa experiência, a gente acaba fazendo essa fusão naturalmente, né? Mas é daquilo que está escrito, de pessoas que também fazem essa síntese, basicamente os autores são Peter Holmes, Gabriel Mojay, né? Tem alguns, o Efraim, né? O professor Efraim também. Então, basicamente, esses três aí são as minhas fontes, né? Para estar desvendando esse universo. Então, tá ali com o cara, né? E aí, quando eu perguntei para ele, a gente tava lá na padoca, naquele dia do almoço, que eu colei ali, eu não queria ser muito chata também, né? De ficar o tempo todo questionando e tal. Até te falei assim, pô, Maíra, eu queria fazer uma pergunta mais complexa, me ajuda aqui. Aí ficou naquela, aí ficou para depois. Aí eu falei, pô, preciso falar com ele sobre isso, né?
quem são as fontes dele, né? Eu queria saber quem eram as fontes dele. E aí ele falou, Peter Holmes, né? Eu falei, uau! Então, quer dizer, tô ali, né? Tô ali, é isso aí, né? Porque eu pensei, nossa, quem mais escreve sobre isso? Quem mais trabalha com isso? Né? Quem mais que tá aí que eu não tô sabendo, né? Que apesar dessa globalização toda, tu sabes que o pessoal que trabalha nessa área muitas vezes vive meio intocado, né? E tu és uma pessoa que faz esse papel de desintocar o povo, e é muito importante isso. É, eu desintoco. Ô Marcelo, agora, esse lado seu, então, da medicina tradicional chinesa, é um lado até que, por exemplo, dentro da Casa Maia, você já teve alunos, né? Agora, conta para mim desse teu lado pesquisadora, que esse é um lado que quem conhece foi quem já te viu dando palestra nos congressos de aromaterapia. Mas eu sei que você, dentro da faculdade onde você trabalha, você desenvolve muita pesquisa com óleos essenciais, principalmente na área da cosmética, né, e da estética, não é, Marcelo? Sim, Maíra. Assim, na verdade, né, nos trabalhos de conclusão de curso, foi onde a gente começou assim a ver que faltava muito levantamento bibliográfico, né? De vários óleos, vários e assim, e não só óleos, né? Como eu trabalho com várias práticas integrativas, os alunos me buscam para orientar trabalhos de diversas naturezas, na fitoterapia, na geoterapia, técnicas de massagem, todo o universo que eu ministro, eles podem estar atuando e aí me buscam para orientar. E aí a gente vê que, por mais que o uso popular esteja consolidado, a gente muitas vezes não tem, né, levantamentos bibliográficos de peso mesmo, assim, porque a galera que trabalha com pesquisa, muita gente, no mundo eu estou falando, né, faz isso de forma realmente desconectada, algo bem diferente do que acontece com a medicina chinesa, essas culturas milenares, né, que o conhecimento ele é de fato cumulativo. Então, o que vem acontecendo é um desmembramento disso. As pessoas estão lá na Índia estudando uma substância X isolada de uma planta que várias plantas do mundo apresentam aquela substância, mas ninguém sabe. Enfim, né? Fica uma coisa sempre muito desconectada. Então, eu comecei assim a querer orientar trabalhos que fizessem levantamentos bibliográficos de plantas não só nativas, mas sempre dando muita atenção para as plantas brasileiras, né? Mas assim, de todas que eram interessantes, tanto que eu tive uma fase ali com o catafrai, em love com o catafrai. Quando eu conheci o catafrai, eu fiquei assim um ano inteiro de relacionamento profundo com ele, né? Que aí fiz o levantamento dele, fizemos o estudo da psoríase com ele, eu estava usando ele para praticamente tudo, né, na vida. Fiquei um ano ali assim, né? Tudo bem, o catafrai, né, é uma planta africana, de Madagascar, tal, mas assim, de uma forma geral, eu puxo a sardinha para o nosso lado. E aí a gente começou a fazer esses levantamentos mais a fundo, e aí os estudos de caso, porque como a gente já conversou várias vezes também, né, Maíra? A gente vive isso em consultório, a gente observa na nossa vida individualmente, né? Nos amigos, nos colegas, nos pacientes, a gente vai observando esses resultados, mas a gente pouco vê esses dados consolidados em pesquisas, né? A gente tem, mas ainda é muito pouco diante daquilo tudo que já se faz ao longo de todos esses anos, né? Então, eu considero pouco ainda. A gente tem pesquisas maravilhosas de peso, tem muita coisa boa, muito pesquisador aí, sabe, admirável, né, desenvolvendo as pesquisas. Mas a gente ainda, sabe, é um bebê engatinhando, como você falou, é um produto, né, moderno ainda. Mas você acha que nós estamos engateando, quer dizer, muito em nível de Brasil, mas é uma coisa que você falou para mim que é global, né? Essa desconexão. Eu sinto que sim, Que sabe, sim, Maíra? né? Tá. Eu Uhum. acho que alguns vão querer me apedrejar que eu tô falando isso. Mas, assim, por isso que eu quero me corrigir, né? No sentido de que, sim, tem muita coisa boa, a gente vê muita pesquisa interessante de peso mesmo, que, sabe, estrutura isso, mas ainda assim, diante de pesquisas que a gente tem com substâncias sintéticas, é porque assim, né, Maíra, a gente vê a síntese tá aí, década, né, ali 20, 30, né, que a gente começa a ter síntese, né, as plantas medicinais estão aí, né, quer dizer, assim, se a gente for fazer um comparativo, a gente tá engateando, entende? É nesse sentido que eu quero dizer que ainda, pô, tem muita coisa por vir.
Então, só que quem está na ponta, que somos nós os aromaterapeutas, é que também não temos muito essa veia de conduzir pesquisa, né? Acho que agora a gente está dando um rebuliço aí, né? Inclusive a pergunta ali foi justamente isso. Ah, o aromaterapeuta pode? Estava acompanhando ali de ontem para hoje, Maíra, que tá tudo bem corrido essa semana. Mas o aromaterapeuta pode tabular os seus dados de consultório? Nossa, pode, deve, né? Assim, para isso a gente precisa ter ferramentas metodológicas para fazer uma boa coleta de dados no antes e no depois de a pessoa iniciar o seu tratamento com aromaterapia, né? Então a gente precisa se organizar para que as pessoas todas tenham essas ferramentas e possam estar tabulando seus dados, porque aquilo que a gente coleta de informações nos nossos consultórios é assim muito precioso e são coisas que não estão muitas vezes disponível, né, para todos. Então a gente acaba sabendo dessas questões nos eventos que nós participamos, né? Então, no simpósio que o Grupo Essência organizou, né? A Maria Aparecida, no Congresso de Aromatologia que o Fábio também organiza, agora com o Suaroma. Então, a gente começa a consolidar eventos nacionais ou, né, de regiões específicas, mas que faz com que a gente consiga conversar e ver o que cada um está fazendo, né? Que falta muito dessa conversa entre todos, né? Uhum. Marcele, posso te interromper rapidinho? Por favor. Então, sabe uma coisa que eu sempre fico bastante surpreendida é o quanto que a terapia floral, principalmente de Bach, e quanto que a homeopatia já conseguiu em termos de consolidação de dados, em termos de montar, né, livros com matéria médica, livros de diagnóstico, tendo o mesmo tempo que a aromaterapia. Porque se nós formos verificar, todos são do final do século XIX, né? Assim, todos são, né? A aromaterapia moderna é tudo junto, né? A terapia floral, com Eduard Bach, a homeopatia também pegando força no final do século XIX, a aromaterapia também, né? Na virada do século. E nós estamos engatinhando nessa questão. E se você pega, por exemplo, os livros de homeopatia, são fantásticos, fantásticos, né? Gente, e tem o mesmo tempo que nós. Então, o que eu vejo é que, de fato, eles se organizaram muito mais cedo no nível da formação, porque a formação de Bach, ela é todinha estruturada em nível mundial, né? A formação de homeopatia, então, nem se fala como que ela é estruturada. E aí, o que acontece? Do próprio curso é que surge essa base de dados, né? Porque os alunos, eles precisam fazer o seu estudo de caso, e isso entra para esse conjunto de dados que vão sendo compilados e depois eles vão sendo apresentados de uma forma mais estruturada justamente nos congressos da Sociedade Médica de Homeopatia. Então, eu penso que a partir agora do momento em que a gente vai ter a certificação nacional aromaterapia da Abraroma. Aliás, você acabou de se filiar, né, linda? Sim, você se filiou, né? Demorando. Mas filiei, mas já participei aí, já tô eu já vi que você se filiou. E aí, o que acontece? A gente tendo agora, então, essa certificação nacional e essa grade curricular que vai ser comum, com certeza eu acho que isso vai ser um ponto importante para que a aromaterapia, ela própria, comece a consolidar os seus dados, né? Não é? Isso. Então, por isso que é importante a gente estar nessa conversa, né? Porque quando eu digo isso, que tá muito pouco, tá engatinhando e tal, às vezes pode parecer muito superficial essa avaliação e até equivocada, né? Mas é exatamente nesse sentido, né? Você acabou de explanar bem, adequadamente, né, tudo aquilo que eu gostaria também de dizer. Agora, isso parte muito de nós que estamos na ponta, né? Os educadores e os aromaterapeutas. Então, por isso que muitas vezes a pesquisa ela é desconectada com aquilo que a gente está fazendo. Eu entendo que muitos pesquisadores, apareceu um óleo X lá de uma planta exótica, mas que popularmente ela é pouco usada, entende? Eu vejo muitas coisas nesse sentido quando eu estou fazendo as minhas pesquisas, né? Então eu vejo, cara, mas tem tanta coisa, planta exótica que ninguém usa para nada, não que a gente não possa usá-la, mas tem tantas outras que, se fosse colocar num grau de importância, necessidade ali, estariam bem na frente, né? Então, às vezes aquele grupo de pesquisa está em contato com aquela planta, ou com alguém que está trabalhando com aquela planta em outro aspecto, enfim. Então, nesse sentido, as pesquisas acabam sendo desconectadas daquilo que é feito, né? O que está sendo feito pelo pessoal da ponta, dos educadores e aromaterapeutas.
então nem se fala. A gente fez uma revisão aí da pitanga, que ficou ótima, a gente conseguiu muitos dados importantes, conseguimos fazer realmente uma discussão bacana. Agora eu estou fazendo esse semestre do óleo de goiaba e do Eleonoros, que é o capim-limão brasileiro. Eu tô, minha filha, aqui suando o bigode, que não tá fácil, sabe? Então, Você diz porque assim, não tem aí dá dados. vontade de ser poucos dados. Poucos dados, né? Poucos dados, e até de perfil cromatográfico, porque assim, a partir do perfil fitoquímico, muitas vezes a gente consegue ali desenvolver pesquisas pelos componentes isoladamente, né? E trazer para discussão. Mas nem isso, muitas vezes, a gente está conseguindo. Né? Às vezes um único perfil cromatográfico, você não tem um segundo ou um terceiro para comparar, ou de uma planta que é cultivada num outro estado, numa outra região, para de repente fazer, a partir de alguma informação para, né, trazer a discussão. Então, tá bem difícil, mas eu vejo que é um trabalho fundamental, né? A gente tem que estar fazendo. E a questão dos estudos de caso, Maíra, a gente, muitas vezes aqui, eu enfrentei várias situações delicadas com a questão do comitê de ética, né? Então, porque o comitê de ética não estava entendendo muito bem a aplicação dos óleos nesse sentido. Então, toda avaliação era como se a gente estivesse fazendo um estudo com fármacos, né? Um estudo clínico com fármacos de uma coisa absolutamente, assim, com os mesmos riscos, né? Também. Não que não tenham, tem também os mesmos riscos e tal, mas quando a gente está falando de uma inalação, deve ter um grau de intoxicação, de toxicidade, né? Que seria infinitamente menor do que, obviamente, um uso via oral, né? Então, assim, várias situações para serem revistas nesse meandro. Então, o que acabou acontecendo foi que esses estudos vieram para a disciplina, que é basicamente o que a gente faz em consultório, que é compilar os dados daquilo que já é feito. Né? Então, assim, eu não tenho como proibir o terapeuta de atuar no seu consultório. Né? Então, as esteticistas estão lá produzindo os seus dados. Até hoje é muito mais comum o pessoal da estética ficar fazendo essas fotos de comparativo do antes e do depois para mostrar esses resultados. Isso já é uma coisa que a gente vem batendo muito na tecla dentro da estética, de o pessoal trazer, porque os equipamentos são super novos, modernos. Tem equipamento que entrou no mercado há 2 meses e já é sensação, né, dentro da estética, mas ninguém sabe exatamente o que isso pode ocasionar a longo prazo, por exemplo. Né? Então, o povo é bem ousado nesse sentido, de usar coisas no seu corpo, né, que não tem conhecimento do que aquilo pode gerar a médio, longo prazo. Então, é fundamental que você tenha os seus registros, que você organize esses dados. Então, o pessoal da estética tem feito isso e a gente também, por exemplo, deve fazer, né? Então, a gente também deve estar organizando esses dados, observando, tendo essas ferramentas. Eu costumo dizer, é muito subjetivo. Uma pessoa tem ansiedade. Legal, então ela está me relatando que ela tem ansiedade, né? Coloquei ali que é ansiosa, tudo bem. Ela começa a usar um óleo X, uma sinergia Y, de uma forma específica, e aí passa 1, 2 semanas, de repente ela me relata, não, estou me sentindo mais tranquila, menos ansiosa. Mas isso é um dado muito amplo, assim, né? O que seria menos ansioso, né? Eu preciso entender o que é essa ansiedade dela. Como que ela reage com essa ansiedade? O que ela faz? Ela rói unha, ela vai limpar a casa, ela vai caminhar, ela vai fazer atividade física. Cada um reage de um jeito diante do seu estado ansioso, por exemplo, né? Cada um enfim, vai ter características específicas. E como que eu meço isso? Como que eu digo que de fato a ansiedade diminuiu? Né? Então, a gente tem ferramentas, existem escalas que medem grau de ansiedade, né, grau, enfim, níveis de ansiedade. Você tem ali uma série de questões tabuladas que foram consolidadas, são ferramentas já fugiu a palavra agora, mas enfim, consolidadas, né, que foram feitas com milhares de pessoas que têm ali uma questão estatística que é confiável para você realmente medir isso. Então, eu saber que a pessoa está ansiosa e na semana seguinte, diminuiu, isso é difícil, não é um dado científico, né? É uma coisa muito subjetiva. Então, para cada aspecto, a gente tem que desenvolver essas ferramentas, seja ruga, seja lesão de pele. Então, vou ter que fazer fotos, essas fotos têm que ser padronizadas. Como é que eu vou avaliar a partir de fotos, né? Então, tem que ter critérios. Então, a partir do momento que a gente conhecer esses critérios, estabelecer esses critérios, tanto em sala de aula para estar passando para que os alunos levem isso adiante, quanto para os aromaterapeutas, a gente começa a conseguir tabular, consolidar
esses dados, levar isso para discussão. Enquanto a gente não tiver essas ferramentas, né, fica tudo muito solto, Muito né? solto, né? Muito solto, é. Ô, Marcela, deixa eu entrar numa seara aqui, que é uma seara um pouco polêmica, mas eu acho que você segura o tchan. Segura o tchan, agarra o tchan. Faz uma pausa na transmissão. É, eu acho que você segura o tchan da polêmica. Bom, aromaterapia, né, terapia floral, constelação, né, foram todas, então, agora inseridas dentro do contexto do SUS. Aí veio, então, o Conselho Federal de Farmácia apoiando, né, a inclusão dessas novas PICs no SUS. Veio o Corém, né, do pessoal da enfermagem também apoiando, né. E aí veio, então, o Conselho de Medicina desapoiando, não apoiando em função da questão das evidências, da falta das evidências científicas. Mas eu não quero te perguntar se há ou não há evidências científicas na área de aromaterapia, não é essa a minha questão. A minha questão é o seguinte, recentemente na internet, lá no Facebook, houve uma polêmica entre expoentes da aromaterapia norte-americana e da aromaterapia inglesa, a respeito de uma certa neura de uma geração um pouco mais nova da aromaterapia em apenas justificar o uso da aromaterapia a partir de evidências científicas. A gente sabe que existe um grupo chamado Essential Oils Consumers Report, dentro do Facebook, você está lá, que é um grupo onde você não pode dar nenhuma evidência anedótica, porque senão você é linchado e colocado na cruz, né, junto com os outros dois ladrões. Exatamente. E aí, uma aromaterapeuta muito conhecida nos Estados Unidos se levantou a respeito dessa visão extremamente cientificista da aromaterapia, que alguns grupos agora estão levando à frente, e dizendo que isso pode fazer com que no futuro a gente perca o que tem de mais lindo na tradição aromática, que é justamente o conhecimento anedótico e justamente o conhecimento tradicional. Então, o que acontece? Né? Teve um grupo, existe um grupo, isso é um grande site na internet, de cientistas que assinaram o Manifesto pela Ciência Não Materialista, em confronto, né, aos princípios materialistas que regem a ciência hoje em dia. Você acha que a aromaterapia estará mais próxima de ser aceita quando nós nos rendermos completamente aos princípios materialistas da ciência, ou você acha que a aromaterapia estará mais próxima de ser aceita quando as pessoas se renderem aos princípios não materialistas da ciência? Ou seja, o que é mais fácil de acontecer a gente sabe, mas o que seria melhor para a aromaterapia? As pessoas mudarem de ideia ou ela se curvar à ciência materialista? Olha, Maíra, segundo o taoísmo, né, caminho do meio, nenhum nem outro. Isso sempre andou lado a lado, né, assim, mesmo que com as ferramentas limitadas da época, mas eu acho que a gente vai estar mais perto de qualquer coisa da melhor forma se nós tivermos a sensibilidade e o discernimento de unir essas duas coisas. Porque, inclusive, eu sinto que eu fui pelo meu caminho justamente dessa forma, muito encantada com o mistério da coisa, né? De coisas que não são palpáveis e que, infelizmente, a ciência ela é limitada, ela tem limitações para verificar certas coisas, então a gente não vai conseguir, com a ciência que nós temos hoje, comprovar certas coisas, e não é porque a ciência não consegue comprovar que estas coisas não acontecem. Então isso é muito limitado, é muito restrito e, de certa forma, ignorante, né? No sentido de ignorar um determinado assunto. O que o nosso, né, ali, amigo Conselho Federal de Medicina acabou fazendo, né? E outras pessoas acabaram reproduzindo essa discussão que muito me chateou e irritou. Meu fígado ficou em polvorosa com essa situação, porque eu não conseguia acreditar naquilo que eu estava ouvindo. Né? Assim, primeiro, a falta de evidência científica, que isso é de uma ignorância, que se o cara conhece Google, não precisa nem conhecer outras bases de dados, vamos lá, uma coisa bem, nem precisa ir no acadêmico, vai no Google mesmo, tradicional ali, o basicão, joga lá, né, estudos científicos sobre o assunto, o cara vai encontrar, sim, posição de mãos, ele vai encontrar lá meditação, ele vai encontrar lá coisas tão imateriais e impalpáveis que, meu Deus do céu, né, aquilo tudo que foi dito foi, assim, de uma ignorância realmente muito grande, de uma superficialidade tremenda e de uma irresponsabilidade, acima de tudo, porque confundiu a opinião pública, foi um desserviço, né, as opiniões que foram emitidas, porque não tem nada disso. A gente tem estudos mostrando justamente assim, a diminuição da dispensação de medicamentos anti-inflamatórios com a entrada das PICs em várias unidades de saúde.
Pô, os caras não têm acesso a essa informação, né? Então, assim, só essa pesquisa, se o ministro da Saúde, ele, né, que agora já mudou também, né? Mas se o ministro da Saúde que deu suas respostas ali, ele só conhecesse só essa única pesquisa, ele já, né, poderia tirar de letra ali, mas tudo bem. Então, eu voltando, né, à questão do material e o não material, eu acho que a gente tem que se importar, sim, com um levantamento científico, com a organização de dados, com a sistematização de uma maneira organizada, talvez assim, né, mais cartesiana, mas eu concordo profundamente com essa questão de que a gente não pode perder essa sensibilidade, esse uso, como você está falando, anedótico, né, com esses princípios, essas questões que são muito anteriores. A gente está querendo questionar se isso cientificamente, né, faz efeito ou não, se a gente observa esses efeitos de forma empírica já, né, há décadas aí, né? Na verdade há milhares de anos, né? Então, da forma como a gente conhece hoje, décadas, mas então acho que a gente não pode nem se curvar para um lado nem para o outro. Acho que a gente deve continuar ereto, olhando para frente, sem ter de olhar para trás, né? Mas tentando fazer sempre essa união, tentando compreender e assim explicar de acordo com aquilo que se tem como verdade, no sentido aí, né, científico da coisa, para que a gente possa conversar, né? Então, eu não sou radical e eu acho que sempre que a gente é radical, a gente cai na hipocrisia. Então a gente tem que tomar cuidado com os radicalismos, né? Porque em algum momento você vai dar um tiro no pé. Com Né? certeza, com certeza. Mas você sabe, Marcela, essa posição dessa aromaterapeuta lá nos Estados Unidos me fez pensar muito, né? Porque eu estava, até em função da popularidade das empresas de marketing de rede, de aromaterapia, e de popularizarem de uma maneira errônea e falsa o que seria a aromaterapia francesa, que acaba sendo, de certa maneira, um campo que eu estudo mais, né? Eu percebi que houve, então, essa necessidade dos aromaterapeutas nos Estados Unidos e na Inglaterra de começarem a dar dados científicos até para começar a provar para a comunidade médica, do modo geral, né, para a comunidade governamental, que faz as leis e tudo mais, de que, peraí, nós não somos tão levianos quanto essas empresas de marketing de rede fazem. Então, houve essa estratégia motivada por essa necessidade de defesa. E eu estava entrando nessa vibe, pessoalmente, de também, não, artigo científico, estudo científico, e aí quando essa aromaterapeuta veio, e foi, a Jade Schutz, né, que falou isso, né, e ela é meio ovelha negra, assim, nos Estados Unidos, e ela falou, não, peraí, não é assim, né, se nós nos curvarmos à ciência, nós vamos perder aquilo que de mais lindo existe dentro da aromaterapia. Eu pensei e falei assim, é verdade. Ai, meu Deus, estou me perdendo. Foi bem assim, eu falei, ai meu Deus, é me perdendo. E aí eu me tornei a mais ferrenha defensora das evidências anedóticas, inclusive parei de frequentar esse grupo, porque ele me irrita profundamente agora. Porque ele me irritou profundamente. Eu, em alguns momentos lá, quando eles estavam falando de ingestão, eu levantei todos os autores franceses que falam de ingestão. E aí uma das moderadoras lá, de uma maneira assim, bem norte-americana, né, que é aquele jeito bem objetivo que eles têm, falou assim, do not bring the French here. Eu falei assim, eu falei, então, não vou ficar, então tá bom, eu não brinco os French authors aqui, não, vou ficar de fora. Eu falei, tá bom, então não vou trazer os aromaterapeutas franceses para cá, coloquei minha viola no saco e fui cantar em outro terreiro, né? E aí eu descobri que, assim, é uma grandíssima perda de tempo a gente ficar nesses grupos que só ficam trazendo artigo científico, porque a gente não descobre coisas novas, a gente só descobre o velho. Porque quando a gente vai ver os artigos científicos, a gente vai ver aquilo que na sabedoria popular já está consolidado. Porque os artigos científicos são feitos para consolidar o uso tradicional. E o uso tradicional está lá na frente, os caras já estão fazendo outras coisas que a ciência nem está cogitando ainda em fazer. Aí eu larguei mão, falei assim, quer saber, eu vou só agora ficar... Bom, aí o que eu fui fazer? Fui estudar a doutrina das assinaturas, você viu, né? Comprei uns 3 livros para poder ver essa coisa toda. Ainda estou meio assim, viu, Marcela? Confesso para você que o meu viés tecnicista ainda está meio assim com a história da doutrina das assinaturas. Tu sabe que eu comprei o livro Botânica Oculta do Paracelso quando eu tinha 14 para 15 anos. É mesmo, menina. Não, nessa época eu estava lendo Machado de Assis, estava lendo Balzac. As plantas surgiram tardiamente na minha vida. Tá até caindo, coitada, tá todo desfalecido esse livro já.
Mas, assim, justamente a gente observa que a questão da lei das assinaturas é tão fantástica e profunda, né, que isso acontece no macro e no microcosmos, né? Quando a gente olha para as estruturas microscópicas das plantas também, às vezes elas não apresentam aquilo assim que de cara a gente enxerga, mas aí depois tá lá o grão de pólen delas, estruturas microscópicas, nossa. Formidável. Mas você sabe que o livro que eu acabei de ler agora, Marcela, é da Julia Graves, chama The Plant, qualquer coisa. Bom, esqueci o nome do livro. E aí ela falou uma coisa sobre óleos essenciais que depois eu quero trocar uma figurinha com você. Ela falou o seguinte, que no que se refere aos óleos essenciais, como eles são uma parte a parte da planta, né? Porque são extraídos justamente, a doutrina das assinaturas não se adequaria 100% aos óleos essenciais. E aí, quando ela falou isso, eu falei assim, ferrou, né? Porque quando a gente vai... Não, eu falei, ferrou, porque quando a gente vai estudar toda a parte energética dos óleos essenciais, a gente se vale do comportamento da planta. Mas assim, é categórico. No livro dela, ela fala com todas as letras que ela não acredita realmente que a teoria das assinaturas se adeque 100% aos óleos essenciais. Então, mas realmente, senta um pouco aí, voltamos para o radicalismo, né? Uhum. Perigo de estarmos incorretos, mas 100% talvez seja forçar um pouco a barra. Mas a característica aromática da planta faz parte da sua personalidade enquanto sua assinatura, né? Então, eu particularmente, assim, aí eu vou ter que brigar com ela, porque a gente, vendo o que o óleo em si faz com o comportamento da planta, e unindo a questão dessa lei de assinaturas de cada uma delas, a gente observa que sim, faz um profundo sentido, né? Então, Justamente, aí... Marcela, a minha primeira opinião, a minha primeira reação também é essa. Não, pera, muito, muito pelo contrário. Mas quando uma pessoa fala, a gente tem que ter uma postura para a gente aprender, a primeira postura nossa é, vamos supor que eu estou errado. E que essa pessoa está certa. É sempre assim, para a gente aprender, você nunca supõe que você está certo, você sempre supõe que você está errado. E aí, então, agora eu estou querendo entender por que ela falou isso e se tem alguma coisa a ver ou não. Então, eu acho que é um assunto aí para a gente trocar um... Plantou uma neura agora que vai me complicar a vida, porque a gente pensa muito parecido nesse Agora sentido. você se ferrou, né? Você quer dizer, né? Agora eu me ferrei junto, né? Porque eu vou ficar aqui, mas não sei se é bem assim, vou ter que ver isso de mais Que nem perto. aquela história lá de guardar os olhos da geladeira, aumentar a penetração do oxigênio, né? Pô, não conseguimos nem dormir com Aquela isso, lá... né? Ixi, falhou agora. A gente não consegue nem dormir quando tem uma dúvida, né? Nossa, terrível, terrível. A pessoa fica fritando, fica com aquela preocupação, fica com aquele... É terrível. Mas é bom, isso é saudável também. A gente acaba desenvolvendo um pensamento crítico, trocando e construindo novas Exatamente, informações. exatamente. É como, por exemplo, no Ayurveda, né? Essa questão dos óleos essenciais, né? Se usa de uma maneira assim, realmente no emocional. Né? Não, você não pega os óleos essenciais e dá a mesma relevância do que as plantas in natura dentro do Ayurveda. E eu imagino que na MTC aconteça a mesma coisa, né, Marcela? Mas também da mesma forma, porque mesmo quando a gente vai usar em pontos os óleos essenciais, seja pela acupuntura, seja usando na colocação de agulhas, quando você coloca a agulha no óleo e aplica no ponto, eu também estou pensando num aspecto energético. Nesse momento, eu não estou pensando, né, nas substâncias químicas especificamente que serão talvez inoculadas, porque, claro, a agulha ela está, né, com o óleo em volta. Imagina-se que quando ela penetra no tecido, né, esse óleo, claro, um pouco acaba sendo carregado ele mecanicamente, né, mas você não está inoculando como uma seringa, né, estaria fazendo. Então é diferente, você está ali fazendo esse contato do ponto com óleo e com ou sem a agulha, mas são aspectos também energéticos. Eu não estou pensando ali em mecanismo de ação de alguma substância, né? Ou seja, tem muita coisa para a gente estudar, né, Marcela? E eu acho que o Sularoma vai ser uma confraternização de pessoas que estão com muitas questões e minhocas na cabeça, né? Eu não sei se a gente vai sair mais esclarecido ou mais confuso. Mas olha, com certeza a gente vai sair mais feliz. Mais feliz. Ô Maíra, tu sabe que agora que eu me dei conta, né, que interessante que a gente começa a conversar aqui nesse negócio online e a gente fica muito, nossa, vai ter muita gente depois assistindo, né? Depois a gente esquece disso e entra na conversa como se eu estivesse conversando apenas
contigo, né? É sempre assim, menina. É muito bacana, muito interessante, porque as pessoas têm a oportunidade de ver o que nós conversamos entre É. as nossas O conversas, que a né? gente conversa quando a gente vai no banheiro, né? Escuta, mas Isso, você sabe aquele beta-carofileno? Olha só, menina, tô na dúvida aqui. você tá vendo aqui esse estudo, o que você acha, hein? Você acha, né? Aí ainda tá uma guria no canto do banheiro, a outra guria no canto do banheiro, falou assim: não, mas tu viste aquele estudo lá, tal, que o sujeito fez? É isso, É né, que se bem conversa assim, no quando a gente banheiro, vai né? vendo, é isso aí, né? A gente fica falando disso, parece que só existe isso no mundo, Só né? existe Mas isso, é verdade, né? Mas então, aí eu acho então que quando você vai fazer a mediação dessa mesa, né, Marcela, das linhas de pesquisa, né? E é você, né, Marcela? Não estou confundindo, né? sim, não, disse É, que sou eu. é você, né? Porque é tanta gente. Então, e você vai estar lá com a Aline, que você conhece, né? Que acho que a Aline, não sei se foi tua aluna aí, Aline Emer. Qual Aline? Não, Aline Emer, Armilato Emer, ela tem pesquisa de cedrol no sistema canabinoide. não, mas acho que não foi, né, Aline? Bom, ela é de alguma universidade, né? É que eu nunca sei se é Unisul ou Univale, que eu confundo tremendamente as duas universidades aí de Floripa. Eu bem na UFES que dou aula no Univale, né? De repente a gente talvez se conheça É, por bom, aí. Não tem então, que ver, na verdade. A Arline Armilato Emer, ela vai estar na tua mesa, né? Aí vai ter também o Rômulo, que você conhece, né? Que o Rômulo agora, ele também é farmacêutico, mas ele está pesquisando fitoterapia agora lá na Universidade Federal Tecnológica do Pato Branco. Vai ter o Kleber Berté, que é o farmacêutico que trabalha na Chamel, você conhece a empresa Chamel, né? De fitoterápicos e tudo mais. E a Adriana Nunes, que é lá do Rio Grande do Sul, que trabalha, que tem uma pesquisa. A Adriana você conhece, né? Que tem uma pesquisa bem assim focada, principalmente com lavanda, né? Efeitos ansiolíticos e tudo mais, né? Então você veja que tem uma boa turma de pesquisadores que também são aromaterapeutas. Isso é que eu acho legal, porque não é uma moçada que está isolada, né? Do dia a dia e para fazer essa conexão entre pesquisa e sala de atendimento. Isso é que eu acho que vai ser legal na mesa que você vai mediar. Muito importante, né? Eu acho que a gente está num momento importante para fazer isso e até nada por acaso, né? De amadurecimento, porque a gente está num momento muito importante da aromaterapia no Brasil, né, Maíra? Uhum. E assim, fazer esse movimento nesse momento eu acho que é muito adequado, onde Uhum. a aroma está se consolidando novamente, está existindo essa questão da certificação nacional, de unir essas pontas todas, né? Você com essa atuação de desintocar o povo e de fazer esse movimento, que é fundamental, né, Maíra? É admirável, assim, é muito importante isso. Não só você, mas a Sim, Maria todos Aparecida. nós, né? Todos nós, né? Uhum. Como tu és uma das mais internéticas entre nós, né? Assim, tu és muito virtualmente forte, e isso é importante, né? Uhum. Porque hoje o que é conhecido é muito aquilo que está na internet, né? Então, é fundamental que você tenha esse papel de levar realmente aquilo que está acontecendo no nosso país em termos de aromaterapia. Uhum. Então, é um momento importante nesse sentido de amadurecimento, de a gente realmente estar preparado para aplicar isso no nosso dia a dia, né? Tá, joia. Isso é Marcela, e dá para mim assim uma palhinha não, me diga o que as pessoas que escolherão o seu workshop de MTC e aromaterapia durante o Sularoma vão poder assistir, né, nessas 2 horas. 2 horas eu sei que é um tempo difícil, né? Mas sim. ainda assim, para um padrão de congresso, 2 horas é bastante coisa, né? Olha, Maíra, quando eu comecei a dar aula de 4 horas, eu achava assim, nossa, um desafio enorme, né? Até o dia que eu tive que dar uma palestra de 40 minutos, que eu quase surtei, que eu falei, meu Deus, eu não sei falar mais nada em pouco tempo. As horas para falar de medicina chinesa vai ser bem difícil, mas é um desafio realmente trazer esse assunto para uma conversa mais objetiva, né? Mas as Uhum. pessoas vão ter a oportunidade de conhecer pelo menos os fundamentos da medicina tradicional chinesa, que a gente chama de teorias básicas da medicina chinesa, né? Que é o conceito do Qi, do Yin Yang, e conhecer os 5 elementos. A partir desse momento que se conhece essa estrutura básica, muitas conexões pessoais elas podem ser feitas já, né? Uhum. Claro que eu vou dar algumas ferramentas a partir dali,
óleos relacionados a cada elemento, de repente como harmonizar. Não vai dar para a gente entrar em canais e pontos nem nada disso, não é um curso, né? É apenas um workshop, mas vai dar para a pessoa já a partir dali ter algumas aplicações rápidas, práticas, digamos, emergenciais de aplicação de pontos, né? Porque o curso de 2 anos para cá, né? Que desde quando eu dei na Casa Mai online para cá, eu venho agregando mais informações, formas de passar isso também de maneira objetiva e mais clara, né? Então eu espero que as pessoas que assistam o workshop, que estejam lá, também abram seu coração para esse universo milenar que é a medicina tradicional chinesa, né? E tenho certeza que vão se encantar, vão se apaixonar, porque é apaixonante, é assim algo fantástico no sentido da palavra, né? É fantástico mesmo. E espero que isso também ajude essas pessoas, tanto no seu uso pessoal quanto no seu uso clínico, né? Então, eu espero da melhor forma poder contribuir nesse sentido para todos que estarão lá. Ah, Marcelo, tenho certeza que você contribuirá e eu estou super feliz que você aceitou o convite e as expectativas para o Sularoma estão as melhores. Da minha parte, estão as melhores. Eu tô tão empolgado com isso, eu tenho certeza que vai ser um evento maravilhoso, fora que a gente se encontra, né? Todos nós nos encontramos de novo, e as pessoas que vão estar participando, né? Então, imagina, né? A gente com os produtores rurais, com os pesquisadores, os alunos, os professores, né? Vai estar todo mundo junto de novo, é uma grande confraternização, né? É muito legal. Maíra, eu quero de novo te parabenizar, né? Assim, te agradecer muitíssimo e dizer que eu acho que é um divisor de águas, essa questão da gente se reunir essas pontas, né? Do pessoal que produz óleo essencial, ter essa oportunidade também entre eles de se reunirem, porque eu vejo que essas pessoas também, da mesma forma como nós, aromaterapeutas, muitas vezes não temos espaço para conversar e debater e dividir as dificuldades do dia a dia, eles também não têm, né? Então, não sei, estou falando, mas eu acredito e ouvindo o pessoal que falou já aí no esquenta do Suaroma, né? Eu vejo que há uma necessidade para que eles tenham esse espaço, né? E conversem. E também vejam as nossas necessidades, né? Da gente que está na ponta, né? Sim, e outra coisa, né, Marcelo, eu estou chamando os varejistas, né? Porque eu acho que é um lado que está sempre esquecido. As pessoas que estão vendendo os óleos essenciais, eles são pessoas que, assim, você fala, pô, o que é montar uma loja de aromaterapia, né? Inclusive, isso foi uma decisão que eu tomei, porque em algum momento eu tinha que decidir se as marcas teriam seus estandes de venda ou se eu colocaria os varejistas, que são, na verdade, os parceiros meus, né? Porque não, então a decisão foi pelos varejistas. Eu resolvi privilegiar os varejistas e não as marcas. Porque de maneira eu achei que ficou bem justo e a gente dá uma relevância para os varejistas, porque são eles que inserem a aromaterapia nas cidades que nem conhecem a aromaterapia. Né? Porque tudo começa com alguém vendendo óleo essencial. Então eu achei fundamental dar o espaço que essas pessoas merecem dentro de um congresso desse porte, né? E assim abarca todos, né? Assim eu espero. Agora a gente só tem que vender os ingressos. Então, queridos ouvintes e telespectadores, né, por favor, acessem o site da Casa Mai, casamai.com.br, casa com S, Mai com Y no final, e lá vocês então podem se inscrever no Sularoma, que vai acontecer do dia 31 de agosto ao dia 2 de setembro aqui em Curitiba. Certo, Marcela? Esperamos vocês lá. Ô Maíra, queria só aproveitar para fazer, a gente falou ali das linhas de pesquisa, eu queria muito aproveitar para agradecer o Fábio Andalazlo, a Maria Aparecida da Tisserand, principalmente, né, que são os que já vêm alguns semestres, alguns anos, na verdade, fornecendo os óleos para que a gente possa realizar as pesquisas, né? A gente sabe que são produtos não tão baratos, né? Então, fica bastante complicado a gente estar desenvolvendo. Então, são pessoas que apoiam a pesquisa, o desenvolvimento do conhecimento nesse sentido, né? Quero agradecer muitíssimo. E aí agora entra também a Cissa, né, da Harmonia Natural, esse primeiro semestre que estamos trabalhando juntos com pesquisa, o Fernando da WNF também, né? Essas pessoas que são as pessoas que fomentam a pesquisa também no nosso país. Tá ótimo. Bom, e todos lá, né? Espero que seja um lindo encontro, não tenho dúvidas que será. Estou bastante contente com o evento. Tá joia, linda. Obrigada, então, e um beijo. Tchau, tchau. Até. Até.